Olá, meus amores. Sejam muito bem-vindas ao segundo episódio da temporada 2 do nosso podcast Priorize Já, um canal feito para você que busca uma transformação na sua maneira de se ver e uma verdadeira mudança de hábitos, porque afinal de contas não é só sobre estética, autocuidado também é saúde mental. Meu nome é Jenny Aline e quem já me segue, me acompanha, já entendeu que na semana passada eu dei um recadinho para vocês que agora em janeiro, até mais ou menos meados de fevereiro, nosso encontro será sempre às segundas-feiras, a partir das 6 da manhã, já livre, liberado lá no Spotify. E se você não me segue no Instagram ainda, eu vou colocar aqui na descrição o link para você me acompanhar por lá também, tá bom? Semana passada, no primeiro episódio, né, dessa segunda temporada, eu falei sobre a importância, né, da gente começar o ano com leveza e clareza também, através de um detox emocional. Se você ainda não conferiu, vai lá e assiste. É bem curtinho, é um bate-papo, mais para a gente poder fazer algumas reflexões e nada como começar a semana, né, fazendo reflexões para a gente se organizar e começar bem, né, o nosso dia a dia, a nossa correria e também se cuidar um pouquinho melhor. Hoje eu quero falar sobre as frustrações que podem acontecer quando a gente não consegue levar essa mudança de hábitos com mais leveza. Então, por que que a gente fica frustrado às vezes? Talvez pelo excesso de cobrança dos outros, mas principalmente de nós mesmas. Porque a gente, às vezes, define metas muito intangíveis. A gente, às vezes, quer trocar tudo, né? Mudar tudo de uma vez só. E a gente esquece que o nosso cérebro, ele é treinado. Ele é treinável também. Mas quando a gente já está acostumado com uma rotina, a gente precisa mostrar para ele, aos pouquinhos, e reforçar essas mudanças que a gente tanto quer implementar na nossa vida. Então, eu preciso ter realmente aquela coisa da constância, da disciplina, no sentido de repetição. A gente vai errar, é normal, a gente vai falhar. Às vezes, na nossa vida, tudo é assim, né? Às vezes a gente programa uma coisa e acontece um imprevisto e aquilo acaba não acontecendo da forma que a gente gostaria. Então, é importante a gente também ter um pouco mais de clareza nesse momento, na hora de estabelecer metas, né? Sem neurose, né? Uma grande dificuldade que a gente tem é justamente porque a gente fica se cobrando demais. Com relação ao julgamento dos outros, é natural que, dependendo do meio que você convive, as pessoas podem entender como algo bobo, né? Porque aquilo não tem importância para ela. Mas a gente tem que pensar que é importante para mim. Então, se sim, esquece o que os outros estão falando. Esquece os conselhos, porque todo mundo hoje acha que sabe tudo. O que você realmente precisa fazer é parar, pensar, refletir e entender que se aquilo que você busca realmente vai ser algo positivo, ninguém tem nada a ver com isso. A vida é feita de altos e baixos. Então, estabelecer pequenas metas, prazos mais curtos, né? Metas pequenas, para você ir alcançando gradativamente uma mudança, seja na sua alimentação, seja no exercício físico. Não adianta a gente querer falar, não, vou começar amanhã e eu vou mudar tudo de uma vez, porque não vai dar certo. Uma coisa que eu sempre busquei fazer quando eu dava aula, como professora de educação física, eu acredito que uma das nossas maiores forças são realmente motivar aquela pessoa que está com dificuldade. Não é uma questão de passar a mão na cabeça, mas é justamente que essas pessoas que têm mais dificuldade, elas precisam de alguém para ouvir, para compartilhar.
para serem ouvidas. Todo mundo tem alguma experiência de vida que pode agregar para o outro, mas sem imposições. Então, às vezes, o que eu via é que quando um profissional, às vezes, é muito rígido com um aluno, ao invés dele ajudar e fazer com que ele faça o que ele tem que fazer, a pessoa acaba desistindo, porque realmente é desafiador. Então, tenha em mente que você pode fazer um plano geral para o seu mês, por exemplo, e quebrar isso em metas semanais, comemorar essas vitórias. Toda coisa rígida é muito difícil. Seu cérebro ele vai fazer justamente você pensar ao contrário. Ah, hoje está chovendo. Ah, hoje está muito calor. Ah, hoje eu tenho um monte de coisa para resolver. Ele quer ficar ali no que é confortável para ele, no que ele já conhece. Quando você entra com algo novo, é importante você entender que, com o tempo, se você reforçar essas coisas, o seu cérebro ele vai passar a entender aquilo como realmente algo que faz parte da rotina dele. Então, não adianta você desistir. Como eu falei no começo, você vai errar, vai. Não conseguiu fazer tudo hoje? Amanhã você tenta novamente. Mas tenha metas. Trace essas metas e tenha um plano de ação. Se organize para isso. Organize seu dia, quais são os compromissos mais importantes, o que você realmente precisa fazer por você. Talvez seja mais fácil começar pela manhã. Para mim, o melhor horário é pela manhã, porque depois eu já estou disposta e livre para fazer as outras coisas, as outras demandas da casa, da filha, do marido, do trabalho, enfim. Mas eu começo meu dia por mim e isso me ajuda a, primeiro, tirar uma coisa da minha lista de obrigações, de tarefas, né? E aí depois eu também vou estabelecendo quais são as outras prioridades. Tudo é uma questão de prioridade. Então, a frustração vem justamente porque a gente não planeja, porque a gente não tem essa percepção. A gente vai fazendo aquela coisa do deixar a vida me levar. Quando você não tem um foco, um direcionamento, é muito difícil implementar uma mudança de hábito. Então, o que eu quero trazer para você hoje é essa reflexão. Tenha um momento seu, no seu dia, no seu final de semana. Tente lembrar de todas as suas tarefas para aquela semana. Tente pensar quais são os melhores horários para você, de repente, ir treinar, para você ir ao mercado, para você fazer algo que seja produtivo nos intervalos também, que você possa ter ali, de repente, para ler um livro ou simplesmente para você relaxar um pouquinho. A gente precisa de pequenos momentos de pausa também. Mas, de modo geral, o que eu quero dizer é, a frustração, ela é culpa da gente mesmo, né? Porque independente do julgamento dos outros, independente da dificuldade que você possa estar sentindo nesse momento para introduzir essa mudança de hábitos, se você colocar isso como uma meta diária e escolher o que eu preciso mudar primeiro, com certeza você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Repetição, organização, planejamento e disciplina. Tá bom, meus amores? E é isso. Um episódio mais curtinho, ele tem um pouco do gancho do que eu vim falando bastante com vocês nos episódios da primeira temporada. Se você ainda não conferiu, tá lá todos os episódios também aí no Spotify, para você poder entender melhor como funciona o seu cérebro, como funciona essa implementação de mudanças, como funciona o seu planejamento, para que você possa realmente conseguir ir atrás do que você mais deseja. Se você gostou desse episódio, compartilhe com alguém que precise se planejar e se organizar para conseguir fazer essa mudança tão importante para as nossas vidas, porque quando a gente se cuida, a gente consegue cuidar do restante muito melhor, tá bom? E eu espero vocês na próxima segunda, em mais um episódio
do nosso podcast Priorize Já. Uma excelente semana para todos, um grande beijo e até lá. Tchau.